Posso começar? Estão me ouvindo? Eu tô? Tá. Vamos só agora aguardar ele dizer quando é que nós podemos começar. Tá, e aí, Pode gurias? começar, professora. Oi. Pode começar. Ok. Boa noite a todos. Passamos, então, à segunda palestra do dia de hoje, que é o segundo dia do primeiro ciclo de atualização em bem-estar animal. Eu gostaria de apresentar nossas duas palestrantes, que vão conversar com a gente sobre avanços no bem-estar de animais de pesquisa. Nós temos, então, a doutora Vânia Plaza Nunes, médica veterinária, formada em 1983, Unesp Botucatu. Ela é pós-graduada em saúde pública, saúde ambiental e ecologia, educação ambiental, bem-estar animal, pós-graduanda em medicina veterinária legal e diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, além de superintendente da Fundação Serra do Japi. Para compartilhar o painel, né, com a doutora Vânia, nós temos a doutora Fernanda de Bastos Melo, médica veterinária, mestre e doutora em ciências veterinárias pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é responsável técnica e diretora substituta do Centro de Reprodução e Experimentação de Animais de Laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o CREAL. E, além disso, ela é professora e coordenadora da CEUA, Comissão de Ética do Uso de Animais, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, com vocês, podem começar, meninas, boa palestra. Libera o microfone, Vânia. Agora vocês me ouvem? Sim. Que bom, ótimo. Desculpa, eu tinha deixado fechado para não atrapalhar e acabei não ligando, perdão. Boa noite, eu gostaria muito de, primeiramente, agradecer o convite por estar aqui com vocês hoje, dizer que é uma honra, e através da professora Vivian e da professora Fernanda, eu gostaria de cumprimentar todos os médicos veterinários que estão conosco esta noite, agradecer a todos os colegas pelo trabalho que realizam e, acima de tudo, por sempre pensar que, acima de qualquer função que nós tenhamos, a sociedade espera que nós estejamos sempre a postos para proteger e defender os animais. Eu vou estar falando com vocês essa noite, então, nesse painel, sobre as questões ligadas ao bem-estar animal, e muitos de vocês podem pensar, mas por que uma entidade de proteção animal, né, vai estar interagindo num ambiente como esse, né, falando sobre bem-estar animal e bem-estar animal em animais de laboratório. Então, é importante a gente saber que o histórico da própria proteção e defesa animal tem um pé bastante forte já na própria história da experimentação. Então, Claude Bernard, que era um médico considerado o pai dessa área da pesquisa, da ciência, né, da experimentação animal, era casado, então, com a Marie-Françoise Martin, conhecida como Fanny Bernard, e eles se casaram em 1845, e depois de alguns anos de casado, eles tiveram um grande litígio, e ela, na verdade, ao redor de 1860, como sua esposa e a filha, fundam a primeira associação de proteção e defesa dos animais para animais de laboratório, justamente porque o pai, o Claude Bernard, havia usado o cão da família para os seus experimentos e isso gerou uma situação de conflito extremo na família, né? E nós temos que, na França, em 1883, então é criada, depois de forma oficial, a Sociedade Francesa Antiviviseccionista. É importante a gente saber que, desde muito antes de Darwin, mas eu escolhi ele como muito importante para a gente começar a nossa conversa aqui hoje, nós passamos a olhar para a questão dos animais de uma forma com muito mais conhecimento, muito mais ciência e muito mais saber. Então, o próprio Darwin já dizia que não existe nenhuma diferença fundamental entre o ser humano e os animais superiores em termos de faculdades mentais e que provavelmente a diferença era em grau de complexidade e não em tipo. Só no início, na metade do século XX, é que, na
faculdade, a gente passa a entender que, através de uma estratégia de união das universidades pela UFAL, ocorre o primeiro programa, né, que patrocina a pesquisa sobre técnicas humanitárias em laboratório, em 1959, e já em 1964, já não, acho que apenas em 1964, a gente tem publicado, né, os princípios e técnicas da experimentação humana, né, produzido pelo Russell e pelo Burke, que são considerados dois pesquisadores importantes na transformação das metodologias de pesquisa científica a partir de então. Eles trazem para nós, né, um conhecimento muito importante que trata sobre a questão dos 3 R's, mas o que nós percebemos é que só a partir do século XXI a gente começa a ter mais consistência na produção de conhecimento científico nessa área. Então, eu trouxe aqui só um exemplo de um trabalho que fala da redução e refinamento e substituição do uso de animais em estudos toxicológicos, uma abordagem atual. Só como um detalhe, esse artigo já é de 2004, então vocês vão observar que muito do que eu vou exemplificar aqui para vocês, na transformação da própria sociedade em relação ao entendimento da importância de termos princípios éticos e usar corretamente a ciência do bem-estar animal, é uma coisa do século XXI. Outro ponto importante, também ainda na segunda metade do século XX, foi a publicação de um livro que foi revolucionário na forma da sociedade da época interagir com aquilo que ela consumia na área de produção animal. Então, a Ruth Harrison foi uma mulher também muito importante nessa história de transformação e publicou esse livro, que foi reeditado há pouco tempo, né, a capa é até essa mesmo, e que trouxe para a sociedade da época, no Reino Unido, a realidade dos sistemas de criação animal. E graças a ela, logo depois, a gente teve o que só em 1993 se transformaram nas 5 liberdades, como nós conhecemos até hoje, que aparentemente são princípios básicos, simples, que é garantir que os animais vivam livres de fome e sede, de desconforto, dor, lesões e doenças, medo e estresse, e livres para expressar o seu comportamento natural. Embora expressões bastante curtas e objetivas, elas carregam consigo um universo bastante importante de pesquisa, de conhecimento, relacionado inicialmente com os animais de produção, mas que em pouco tempo se mostrou bastante factível de ser aplicado em todos os sistemas de criação ou onde o ser humano interage com os animais. Outro fato importante também na segunda metade do século XX foi o reconhecimento, né, do conhecimento que foi proporcionado por alguns etólogos, alguns pesquisadores da área de comportamento animal, como o Lorenz, o Van Frisch e o Timbergen, que receberam um prêmio Nobel em 1973 pela sua pesquisa, que é reconhecida, pela pesquisa dos 3, né, reconhecida na área do comportamento animal, e é onde aparece, de fato, o reconhecimento da etologia como um princípio básico, que é fundamental quando a gente pensa em estudar qualquer animal sobre o ponto de vista do bem-estar dos animais. Então, aqui, novamente, né, trazendo alguns trabalhos que são importantes no assunto que nos traz hoje aqui, que é discutir a questão de bem-estar animal. Então, um panorama histórico, né, sobre a experimentação animal e, ao mesmo tempo, um outro artigo bastante interessante que fala sobre os aspectos éticos no uso de animais de produção em experimentação científica. Então, esse artigo, só para a gente ter uma ideia de quanto curto é essa história da gente entender que os animais usados na experimentação também precisam fazer parte dos nossos conceitos e da nossa importância ética, né, no uso desses animais. Esse artigo já é de 2012. Por que tudo isso é importante, né? Porque desde 1999, se a gente quiser um marco que não traga só a visão de um olhar mais humanitário para a questão dos animais na nossa sociedade, a gente pode usar um marco do Tratado de Amsterdã, de 1999, na União Europeia, que diz que a ciência é um atributo da consciência, né? Então, a Mary Dawkins, ela traz isso nas suas publicações, mas aqui ela só reconhece aquilo que era dado, que os animais são capazes de sentir, e os sentimentos não se restringem apenas àqueles básicos, né, de dor, de
de medo, mas sim sentimentos muito semelhantes àquele que nós experienciamos na nossa vida. Então, ela diz que a senciência é um atributo da consciência e uma capacidade de adaptação. A consciência se refere a um amplo espectro de estados nos quais a consciência imediata do pensamento, da memória ou de sensações. Isso é tão forte, né, que hoje a gente pode já ter trabalhos, tanto de 2013, da Bright White, como do Balcom em 2016, falando não só sobre a senciência dos peixes, mas até da autoconsciência e da capacidade de realizar rituais sociais elaborados, apresentarem ótimas memórias e inteligência cooperativa. Muito disso hoje, se a gente procurar em vídeos no YouTube, a gente encontra vídeos que foram produzidos até por esses e outros pesquisadores, mostrando como esses animais são inteligentes e possuem uma capacidade cognitiva bastante importante e que deve fazer parte daquilo que nós entendemos como ampliar o nosso guarda-chuva de proteção e de moralidade perante outras formas de vida. Talvez a mais importante, né, e a última dessas definições foi aquela trazida e aqui representada pelo Philip Lowe, que é um matemático, e que num evento sobre neurologia e neurociência, realizado na Universidade de Cambridge, reuniu 26 dos maiores neurocientistas que nós tínhamos naquele momento ali, que pesquisaram sobre o comportamento animal, nos trazendo informações muito relevantes em relação a onde estávamos naquele exato momento e como deveríamos mudar o nosso marco civilizatório em relação à nossa interação com os animais, dizendo que o nosso papel, né, isso fala deles como cientistas, não é dizer o que a sociedade deve fazer, mas tornar público o que eles enxergam. A sociedade deve discutir sobre o que está acontecendo e poderá decidir fazer novas leis, realizar mais pesquisas para entender a consciência dos animais ou protegê-los de alguma forma. Nosso papel é reportar os dados. E o que eles disseram é que as estruturas do cérebro responsáveis pela produção de consciência são análogas em humanos e outros animais. Então, como ponto central dessa declaração, eles disseram que não era mais possível a gente dizer que não sabia mais, né, que os animais são capazes de ter experiências positivas e negativas, antever situações críticas a que eles vão ser submetidos e, portanto, eu acho que isso é super prudente para a nossa conversa aqui hoje. Quando a gente pensa na definição dos 4 R's, né, que estão aqui apontados, então a substituição, a redução, o refinamento, hoje a gente sabe que o respeito é o 4 R que não pode jamais ser eliminado de qualquer uma das nossas decisões no uso dos animais. E mais do que isso, a gente tem um 5º R, né, que poderia ser usado ali como racional, e eu trago ele aqui para vocês, mostrando que nós não estamos falando só na área de experimentação, nós estamos falando na área da produção animal. Então, aqui a gente tem uma série de indicações, que eu não vou ficar lendo detalhadamente para vocês, mas que servem para que a gente promova uma nova reflexão sobre a nossa interação, seja na nossa vida social e especialmente no nosso exercício profissional junto aos animais. É importante, eu trago aqui a foto da professora doutora Karen Capilé, ela trabalha com bioética, ela, além de médica veterinária, ela é filósofa, e ela trouxe, eu trouxe alguns slides que ela gentilmente me cedeu e eu organizei eles de uma forma um pouco diferente, então fiz questão de trazê-la. Lembrar que nós temos legislações brasileiras, né? Então, a partir da Constituição de 88, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, a Lei Federal 9.605 e a própria Lei 11.794, que criou o CONSEA e a CEUAS, ela estabelece uma série de critérios que, na verdade, precisam ser aplicados para que, de fato, a gente possa mudar o nosso marco civilizatório em relação à pesquisa com os animais. Além disso, nós recentemente, em 2018, tivemos uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que para nós, médicos veterinários, é um ponto extremamente importante, porque ela tipifica uma série de atos que podem ser cometidos com os animais de forma detalhada. Mas aqui eu trouxe apenas 3, né, a definição de maus tratos, de crueldade e de abuso.
Quando a gente fala em animais de experimentação, se a gente for falar também em bem-estar, talvez fosse importante a gente saber qual é a magnitude no uso de animais que a gente encontra. E quando a gente olha esse relatório da União Europeia, que faz um relato de 2015 até 2017, ela mostra que camundongos, peixes, ratos e aves representam em conjunto mais de 92% do número total de animais. Então, isso é bastante importante porque mostra, especialmente se a gente olha de fato o que a ciência tem trazido do ponto de vista da ciência e do bem-estar, a nossa responsabilidade em cada vez aprimorar mais o nosso comportamento, nosso conhecimento, especialmente na área do comportamento animal, porque esses animais, por exemplo, peixes, que tradicionalmente não são pensados pela sociedade como indivíduos a serem sencientes, estão aqui representados em grande número nas pesquisas feitas na União Europeia. Então, aqui, né, para deixar claro que só em 2017 as principais espécies utilizadas pela primeira vez em investigação e ensaios foram os murganhos, né, que são os músculos, os peixes, ratos e aves, que em conjuntos, então, representam todo esse total, contra um uso de só 0,3% de outros animais que sempre são alvo de maior preocupação da sociedade, né, como cães, gatos e primatas não humanos. Entretanto, é interessante a gente olhar o número expressivo de animais que tem sido usado, né, frequentemente, em relação aqui embaixo só em relação a camundongos e ratos, né, onde a gente tem mais de 5 milhões de animais que foram usados de uma espécie e mais de 1 milhão de outras dessas espécies. Então, aqui em proporções, alguns trabalhos mostrando, inclusive, retrospectivamente, dos anos de 1950 a 2010, a porcentagem de uso de animais, e interessante mostrar que mesmo cães, que aparentemente são pouco usados nas pesquisas, e gatos, teve um crescente a partir do ano 2000 de pesquisas científicas com essas espécies. Mas e no Brasil, né? Como é que, já que a gente está falando aqui no nosso país, como será esses dados? Até hoje a gente não tem isso organizado e está em andamento, provavelmente, até o final desse grupo que está nesse momento no Conselho, a gente vai ter a plataforma finalizada e esses dados vão estar disponíveis. Ou seja, todas as pesquisas deverão estar lançadas numa plataforma para que possa ter um acesso, nós possamos, de fato, olhar para o número de animais que está sendo trabalhado aqui no nosso país. Por que isso é importante? Porque lá atrás, quando as pesquisas daqueles dois grandes cientistas que trouxeram o conceito de 3 R's para nós, ela foi tornada pública, o R mais importante, segundo eles, na pesquisa, que deveria ser sempre pensado, era a redução do número de animais. E não é possível a gente pensar em redução se eu, na verdade, não sei qual é o número de animais, de fato, que hoje é usado no nosso país. Então, qualquer consideração que se faça sobre isso, ela é subjetiva e ela não retrata a realidade atual. Eu até tinha planilhas, as últimas que foram disponibilizadas, mas elas tinham dados repetidos e, portanto, eu não poderia trazer essas informações de forma clara e objetiva para todos vocês. Mas como a gente está falando sobre bem-estar, é importante a gente aproveitar essas definições clássicas que foram trazidas para nós aqui no Brasil através da professora Carla Molento, que já esteve ou vai estar conosco aqui nesse evento sobre bem-estar, e o professor Donald Brum, onde eles definem que é considerado de importância especial por muitas pessoas falar em bem-estar animal, porém requer uma definição estrita, e se a intenção é a sua utilização de modo efetivo e consistente. Um conceito claramente definido de bem-estar é necessário para utilizar-se em medições científicas precisas, em documentos legais e em declarações e discussões públicas, como essas que nós estamos fazendo aqui. Um critério essencial para a definição de bem-estar animal, útil, e que a mesma deve referir-se à característica do animal de forma individual e não como algo que é proporcionado ao animal pelo homem. Então, esse é um ponto central. Toda vez que a gente falar em bem-estar animal, a gente não pode prover recursos só porque nós achamos que talvez seja aquilo que vai ser bom. Mas nós temos que ter mecanismos, nós temos que ter técnica para saber interpretar aquilo que os animais nos dizem no seu comportamento, na sua expressão, na sua forma de viver num determinado momento. Bem-estar, na verdade, também fala sobre os efeitos que esse bem-estar
pode trazer, ou a falta desse bem-estar para alguns indivíduos. Então, a gente pode ter ocorrência de doenças, nós podemos ter traumatismos, fome, estimulação benéfica, interações sociais, condições de alojamento, tratamento inadequado, problemas no manejo e no transporte, nos procedimentos laboratoriais, as mutilações variadas que são impingidas aos animais, tratamento veterinário muitas vezes também causa problemas aos animais, alterações genéticas através da seleção genética convencional ou da engenharia genética. Lembrando que na pesquisa, na experimentação animal, isto são 2 pontos muito importantes e que acontecem para a realização de centenas de milhares de pesquisas ao longo da nossa história. Outra coisa importante, né, saber que toda vez que a gente vai falar de bem-estar, a gente tem que lembrar que ele está diretamente relacionado a uma série de conceitos. Necessidades, liberdades, felicidade, capacidade de adaptação, controle, capacidade de previsão, sentimento, sofrimento, dor, ansiedade, medo, tédio, estresse, saúde. Então, a gente não tem como falar de bem-estar animal se nós não levarmos em conta, na prática, efetivamente, todos esses conceitos. Sem eles, nós não estamos falando de bem-estar animal. Bem-estar animal é uma ciência e não uma expressão simpática que a gente usa muitas vezes de forma equivocada para justificar práticas que não são adequadas. Então, quando a gente fala na experimentação animal, a gente tem que ter claro que ela é extremamente desafiadora frente à ciência do bem-estar animal. Existem implicações éticas e morais que precisam ser consideradas, né, quando a gente fala da experimentação animal. Existem consequências para a qualidade científica da experimentação, ou seja, se eu não tenho protocolos muito bem definidos e que são cumpridos à risca, eu posso ter alterações no resultado daquilo que eu espero naquela experimentação, e, para tanto, é importante que nós tenhamos pré-requisitos. Então, é importante conhecer o ambiente do laboratório, conhecer sobre etologia, sobre comportamento animal, diagnosticar e promover a melhoria das condições de bem-estar dos animais, promover o refinamento do manejo de animais cativos de laboratório e, como pontos centrais, trabalhar fundamentalmente a capacitação para o manejo dos animais, conhecimento das equipes laboratoriais quanto às questões de bem-estar animal, quer dizer, não adianta só o responsável técnico do laboratório ou pesquisador falar sobre bem-estar. Cada um que participa do processo, em toda pesquisa científica, tem que entender profundamente de bem-estar animal. O diagnóstico de bem-estar nos biotérios e o impacto do enriquecimento ambiental sobre o bem-estar dos camundongos, por exemplo, nos biotérios, né? E a gente precisa, sim, discutir questões éticas. Por isso, no nosso trabalho no Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, a gente trabalha com a doutora Karen Capilé, justamente por ela ter uma visão bastante enriquecedora para as nossas reflexões. A gente não pode esquecer que uma CEUA é uma comissão de ética para experimentação. Então, a gente tem que entender que ética é muito mais do que simplesmente discutir entre os próprios pares se uma pesquisa é relevante ou não. Ética é a gente discutir, inclusive, se aquela pesquisa ela deve ser realizada, se a forma com que ela está sendo desenhada de forma adequada, e é importante que se debata todos esses princípios antes que esse experimento seja definitivamente aprovado. Independente se ele tem aprovações sobre técnicas, se ele tem aprovação sobre o quanto que se espera do resultado, por exemplo, numa indústria em relação a isso. Porque quando a gente não tem a capacidade de fazer essa divisão, nós estamos criando problemas para os próprios indivíduos que participam desse processo de forma permanente, né? Então, será que esses seres estão de fato protegidos naquela pesquisa? E quais são as circunstâncias dessa proteção? Será que a gente, na verdade, está estabelecendo de forma correta uma hierarquia de valores em relação à capacidade, à espécie que vai ser utilizada, o quanto próxima essa espécie é de nós, seres humanos, e o quanto ela é distante de nós, seres humanos? Como se define o que é necessário ou não no uso desses animais? Será que o uso desses animais é de fato necessário? Existem limites? Em que casos a gente vai trabalhar com esses limites, né? E é importante sempre a gente usar como ponto de referência, comparar quais são as regras que a gente estabelece para as pesquisas com os seres humanos e quais são as regras que a gente estabelece em relação às pesquisas onde os animais são alvo desse experimento. Será que nós informamos corretamente a sociedade sobre tudo isso? Será que, de fato, nós podemos ter transparência em todas aquelas práticas, né? Então, não sou eu que tenho que responder,
mas acho que é um momento de que cada um faça a sua própria reflexão sobre esses temas, né, de forma bastante rápida e objetiva. E será que quando a gente fala com a sociedade, né, no nosso linguajar técnico, ela entende aquilo que está se dizendo? Então, a doutora Karen está agora lançando, foi feito o lançamento hoje, infelizmente eu não consegui colocar um banner aqui para vocês, na plataforma da Universidade Federal do Paraná vai ser oferecido um curso de capacitação para pessoas, especialmente das entidades de proteção animal, para participar das células, né, para ter condição de fato entender o que elas precisam entender na pesquisa científica, que muitas vezes é muito desafiador, os termos, os conteúdos que são apresentados, e as pessoas ficam muitas vezes intimidadas de participar desses locais, e a gente não pode perder essa possibilidade que está dada dentro da sociedade de uma forma geral, especialmente depois da Lei Arouca, né, de 2008. Então, saber que a própria legislação na Lei Arouca prevê os tipos de experimentos que podem ou não devem ser feitos com os animais e o grau de risco, né, que isso representa, e talvez nós devemos pensar sempre em instrumentos e protocolos de avaliação de bem-estar animal. Então, eles podem ser bem simples e genéricos, como esses que foram apresentados no mesmo artigo da professora Carla Molento e do professor Donald Bloom, que eu trouxe para vocês, mas também eles podem ser mais detalhados e específicos, como esse de um aluno orientado da própria professora Carla Molento, da Universidade Federal do Paraná, que trabalhou o bem-estar de animais de laboratório, questões relevantes ao refinamento da pesquisa. É um trabalho que ele apresentou em 2013 e que eu tive acesso agora recentemente. Aqui está o link, se alguém tiver interesse em conhecer, se é que todos já não conhecem esse trabalho, né? E nesse trabalho, uma das linhas de pesquisa do mestrado que ele usou foi estabelecer alguns indicadores de bem-estar. Então, baseado em outros documentos de protocolos de avaliação de bem-estar animal, ele desenvolveu um protocolo específico para que, baseado em parâmetros comportamentais, fisiológicos e bioquímicos, a gente tivesse condição, de fato, de avaliar o bem-estar desses animais. Então, aqui ele traz uma descrição bem rápida, né, sobre o protocolo e os itens que foram verificados, e como resultado final de um dos artigos que ele trouxe para nós, em cima ele mostra, né, como é que as 5 liberdades estão ali trabalhadas. Ele fez uma pesquisa in loco com 4 biotérios, mas a pesquisa dele abrange 62 biotérios no país. E nesses 4 que ele trabalhou, comparativamente, a liberdade sanitária foi severamente restrita em todos os locais devido à inexistência de tratamento da dor ou prevenção dessa no caso de eutanásia. Então, esse trabalho é bem recente e vale uma boa leitura para que cada um possa, talvez, se espelhar e utilizar mais esses protocolos como instrumento de avaliação de fato de bem-estar animal. A gente tem outros documentos já consagrados, como o Welfare Quality, que traz uma linha também de bastante, de vários pontos, né, que podem ser o ponto de partida, e eles são adaptados, cada um dos 12 itens, aquilo que a gente trabalha na experimentação, ou mesmo esse documento, né, que chegou há menos tempo aqui no Brasil, que trata dos 5 domínios. Eu particularmente não gosto dessa denominação, mas ele trabalha, né, o domínio da nutrição, do ambiente, da saúde e do comportamento, sendo que todos eles vão confluir, né, sobre o componente mental, sobre os estados mentais dos animais. Para quem não conhece, recomendo a leitura. Os autores desse artigo são 2 australianos, e eles já iniciaram essa discussão em 1994, ou seja, também coisas só chegando para nós aqui já no século XXI, mas que já estão no meio científico há bastante tempo, como instrumentos que podem ajudar muito no nosso trabalho, inclusive para os animais de pesquisa científica. O enriquecimento ambiental é um dos itens importantes, né, onde a gente precisa trabalhar com bastante clareza, né, o conhecimento da biologia da espécie, o conhecimento de cada um dos indivíduos que faz parte daquele local onde a pesquisa vai ser realizada. Cada indivíduo tem a sua própria particularidade, entender bastante de etologia da espécie que vai ser trabalhada, entender dos fatores ambientais, né, sobre ambientação
Esses fatores de ambiência são fundamentais na pesquisa e técnicas adequadas humanitárias de manejo. Todo procedimento experimental ele deve evitar estresse, dor, sofrimento desnecessários aos animais e a eutanásia. Então, os animais usados em experimentação são também seres sencientes que buscam a todo tempo prazer em evitar a dor, né? Não é simplesmente evitar a dor. Os animais gostam de ter momentos de se sentir bem. O prazer não é também só um prazer reprodutivo, mas sim um prazer de convívio social que muitas vezes eles são privados durante toda a vida. Promover o bem-estar, então, comportamental, social, mental e não apenas físico. Mas o que a gente encontra, e eu trouxe alguns exemplos aqui, são coisas bem pontuais, né, que trabalham essa questão de indicadores de bem-estar e que fogem até um pouco as prerrogativas dos instrumentos de fato que têm reconhecimento mundial quando a gente pensa em indicadores de bem-estar animal. Então, para que a gente tenha uma boa indicação de bem-estar animal, existem 4 passos centrais que podem ser perfeitamente adaptados aqui. A gente costuma usar isso em outras áreas do conhecimento, da interação, que tratem com animais. Então, o primeiro é se decidir, existe um problema naquele local? O segundo é fazer uma comparação científica sobre métodos de se fazer aquilo, pesquisa sobre a biologia e o comportamento da espécie, como a gente falou, a coleta e análise dos dados que nós coletamos. Então, é sempre importante a gente ter um avaliador neutro, alguém que não faz parte daquilo, para que possa, feita a nossa análise, poder nos auxiliar numa análise paralela, né, daquilo que a gente levantou e tomar a decisão correta sobre o que deve ser feito. Então, a gente vai ter decisões éticas em relação ao nosso trabalho, a nossa forma de lidar, né, nesse caso aqui com os animais na experimentação, e a gente também vai ter análise objetiva e científica. Ou seja, quando a gente fala de bem-estar animal, a gente precisa ter instrumentos para essa análise objetiva e científica, mas sempre as nossas decisões serão éticas, como recomenda desde o início a ciência do bem-estar animal, especialmente aquela que fala sobre a capacidade de adaptação dos animais aos desafios, mas a gente não pode esquecer daquela outra escola do bem-estar animal que fala sobre os sentimentos. Então, enquanto profissionais, aqui eu já estou encaminhando para o fim, pedindo desculpas até que pelo tempo, né, da demora aqui do tempo, mas a gente sabe que nós temos as percepções que as pessoas têm sobre onde as práticas são mais danosas aos animais e onde são os problemas mais graves do ponto de vista de bem-estar animal. Muitas vezes elas não se encontram, mas na maioria das vezes sim. E aí a gente precisa entender que informar sobre os problemas de bem-estar animal que afetam esses animais é um papel que nós temos que fazer. Se nós não fizermos isso de forma ética ou até tentarmos dourar a pílula, né? Falar que não, olha, a gente está fazendo tudo certinho, pode continuar usando os animais da mesma forma, a gente não está só fazendo uma coisa errada para a sociedade, mas principalmente para nós mesmos enquanto profissionais, né? E a importância do bem-estar animal, ela independe da espécie animal. Então, se eu estou falando de bem-estar animal, eu vou falar para todas as espécies, e não só para aquelas dos animais de estimação, os animais de produção, os animais que são usados, por exemplo, animais silvestres, né, em atividades diversas de interesse do ser humano, e saber que onde, na verdade, a gente não tem informações corretas, onde a gente não dá abertura para que se conheça o que acontece dentro daqueles ambientes, é onde provavelmente a gente tem os problemas mais severos do bem-estar animal. E para isso, né, o conhecimento científico, de fato, ele tem que ser cada vez mais aprimorado, né? A gente tem a necessidade, muitas vezes, de uma intersecção de áreas do conhecimento, da ciência, para que a gente possa criar cada vez mais ferramentas adequadas para saber realmente se a gente está trabalhando com indicadores corretos de bem-estar animal. Então, refinar as formas de medir o grau de bem-estar dos animais é algo bastante importante em qualquer área onde a gente esteja lidando com a vida dos animais. As avaliações sempre precisam ser utilizadas no sentido de aprimorar as relações entre os seres humanos e os animais. Já aqui mostrando para vocês que o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, ele tem assento no CONSEA, ele representa de forma ou completa ou parcial
as entidades de proteção e defesa animal, desde a primeira gestão, a gente já está na 6ª gestão do Conselho, e a presença de todos os nossos representantes ali foi bastante importante na construção de uma série de documentos, manuais, regramentos, de fato, se efetivar as pesquisas alternativas ao não uso de animais têm sido conquistados e têm sido avançados graças ao trabalho que vários pesquisadores de diferentes instituições muito competentes têm trazido nessa área. E aqui eu trouxe uma foto, né, de uma das campanhas que a gente vem trabalhando já nos últimos 6 anos, que produtos, especialmente produtos cosméticos livres de testes para animais, né? Então, a gente sabe que no Brasil a gente já tem alguns estados onde essa prática de testar componentes de produtos cosméticos ou produtos acabados em animais é uma prática que foi proibida, e é importante que cada vez mais a gente tenha leis que proíbam esses testes e a comercialização também de produtos testados em animais. A maioria desses produtos cosméticos são vendidos em farmácias e supermercados, e, infelizmente, o controle, muitas vezes, dessa comercialização, ela fica mais difícil porque o produto não é produzido naquele local. Então, um estado produz e vende para outro, né? Outra vez, o que a gente sabe é que aquela indústria, ela não testa o produto acabado, mas os produtos de origem que levaram aquele produto final ainda, pela legislação brasileira deficiente, ainda pode acontecer. Então, é muito importante que nós, enquanto consumidores, estejamos atentos, chequemos as embalagens dos produtos e, na dúvida, entremos em contato com o serviço de atendimento ao consumidor para questionar se aquele produto realmente está na forma correta. Então, alguns avanços, né, que a gente achou aí no site do INCT, testes e plataformas mesmo que foram criadas, né, plantas, não plataformas, plantas que foram instaladas no Brasil para minimizar da própria indústria cosmética o uso de animais na experimentação, né, para eliminar isso completamente. E aqui, várias alternativas, né, que hoje têm sido cada vez mais comuns nos países, em diversos países do mundo, não só para não usar testes para produtos cosméticos, mas uma quantidade enorme de outros testes que vão sendo substituídos, felizmente, por uma combinação de trabalhos de computação, processos físicos, algumas questões que a própria medicina humana traz como alternativas bastante importantes, né, no conhecimento da biologia molecular, na química. E nós tivemos esse ano, né, em julho, um congresso importante, né, que aconteceu na Colômbia. Aqui um artigo também que fala sobre essas rotas alternativas e importantes, né, a gente não usar mais os animais na experimentação. E hoje, nós tivemos ontem, a partir de ontem, né, uma programação importante que foi promovida pela Federação das Sociedades da Biologia Experimental. Então, um conteúdo bastante rico para aqueles que estão ainda interessados no tema. Eu posso depois encaminhar para a professora Vivian ou para a professora Fernanda, quem por acaso não tenha visto, porque a programação continua até o dia 12. Então, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem da professora Ecaterina, que é quem atualmente está responsável por organizar os dados e a plataforma do CIUCA, onde ela diz que o cuidado humanitário para com os animais deve ir além de tentar evitar a crueldade e devemos tentar ativamente promover o conforto e o bem-estar dos animais. Enquanto for, infelizmente, necessário que os animais sejam utilizados, eles precisam e merecem ser tratados com toda a ética, respeito e cuidado. Não há nada mais poderoso no mundo do que uma ideia cujo tempo já chegou. Eu gosto muito dessa frase do Victor Hugo, que, na minha visão, ele espelha exatamente aquilo que nós precisamos. Mudar os nossos horizontes, mudar a nossa perspectiva, se dar a oportunidade de olhar novas oportunidades, de trabalharmos, de sermos éticos, de sermos responsáveis, sem perder nunca de vista, especialmente para quem me ouve aqui, que é médico veterinário, que nós somos a única profissão e que realmente tem por meta principal a defesa e a proteção dos animais. E é isso que a sociedade espera de nós. Eu agradeço a gentileza de vocês e fico à disposição
para qualquer pergunta que possa aparecer. Muito obrigada. São da doutora Fernanda. Posso Sim, começar? pode começar. Bom, então eu começo também agradecendo a oportunidade de estar aqui nesse momento, nesse evento, né? Agradeço a Vivian pela lembrança, agradeço a equipe toda organizadora, né, desse ciclo. Então, como a Vivian acabou pontuando, né, eu sou médica veterinária e trabalho com animais há muito tempo e com animais experimentais há bastante tempo, né? E eu tenho uma realidade de trabalho muito dentro da questão da utilização dos modelos animais para finalidades experimentais, né? Então, como a professora Vânia colocou, questões éticas, questões legais com relação ao bem-estar, a gente vai fazer uma discussão sobre a situação dos animais dentro das condições de manutenção dos modelos experimentais, pensando nos biotérios onde esses animais são mantidos. Então, eu vou abordar um pouquinho de quais são os nossos desafios, quais são as nossas dificuldades, né, quais são os mitos dessa situação e quais são os fatos propriamente ditos, né. Então, quando a gente fala, conforme a Vânia já acabou colocando, conforme a gente fala lá de bem-estar, existem vários conceitos e bem-estar realmente ela é uma ciência, né, que engloba uma série de práticas e de técnicas e de esforços para que todos os profissionais envolvidos com os modelos animais dentro desse conceito experimental, né, se responsabilizem por promover ao animal uma condição de saúde geral, né? Então, bem-estar é um conjunto de práticas que engloba uma boa nutrição, saúde física, bons relacionamentos sociais, além de controle do estresse. Pode-se assim dizer que bem-estar significa saúde no seu sentido mais amplo, de maneira ativa e em todos os aspectos. Então, é responsabilidade de todo pesquisador envolvido na manutenção dos modelos experimentais, essa importância com relação à sua condição de bem-estar. Como a gente vai falar sobre a questão de bem-estar relacionado a animais mantidos em biotérios, eu resolvi trazer para a gente contextualizar o conceito que se encontra lá na RN 30 do CONSEA, que fala o que define o que é um biotério, né? Então, um biotério é uma instalação na qual são produzidos, mantidos ou utilizados animais para atividades de ensino de pesquisa científica. Essa instalação, ela tem que possuir uma infraestrutura adequada para atender aos requisitos ambientais, sanitários e de bem-estar animal para a espécie que é utilizada. Então, a gente vai ter dentro desse conceito biotérios para as diferentes espécies empregadas para as finalidades experimentais. Então, a gente vai ter biotérios específicos para roedores, biotérios específicos para lagomorfos, que são os coelhos, fazendas experimentais, canis, gatis utilizados para finalidades experimentais, pocilga, quando a gente falar de suínos empregados, baias, piquetes, currais, galpões, granjas e tanque para peixes. Todas essas são instalações denominadas de biotério quando a gente está falando dessas instalações com condições para prover para os modelos experimentais condições de bem-estar, não só condições de saúde, né, física, mas também de saúde emocional. Eu também trouxe esse slide porque é importante a gente pensar na globalização da utilização dos modelos, né? A Vânia trouxe um dado com relação ao número de animais empregados para as finalidades experimentais, então isso roda em torno de 90%. A gente já teve uma incidência maior de ratos sendo empregados, hoje a gente tem uma incidência um pouquinho menor, mas como a Vânia mesmo colocou, dentro do Brasil esses dados eles são muito subjetivos, porque a gente ainda não tem uma tabulação nacional, né,
da utilização total desses modelos, mas de qualquer forma a gente vem, por mais que existam as correntes dos processos de substituição, da substituição dos modelos, da supressão dos modelos animais e substituição por métodos alternativos, os modelos animais eles ainda são utilizados em situações eu diria hoje em dia, talvez mais específicas do que no passado, né? E isso faz com que a gente tenha uma globalização do uso dos modelos. Então, tem esse mapa-mundi aí na forma de um globo, onde tem as bandeiras de diversos países, onde ainda a gente pode pensar na utilização, né, relativamente grande de modelos experimentais para finalidades experimentais, né? E dentro dessa questão da globalização, é importante também a gente pensar que a gente vai ter modelos diversos, né, sendo utilizados, procedimentos nos quais esses animais acabam sendo empregados, que também são variados, né, situações peculiares, então a gente pode citar a situação que a gente vem vivendo, né, com a própria questão da pandemia e da necessidade de estudos e de identificação em modelos animais, e que essa globalização, de uma certa forma, favorece que a gente busque cada vez mais e que a gente tenha acesso cada vez mais a questões importantes à manutenção desses modelos experimentais. É importante a gente reforçar que a gente tem que manter, né, e atender todas as 5 liberdades dos animais, então estar livre de fome e sede, estar livre de desconforto, estar livre de dor e injúria, ter liberdade para expressar os comportamentos naturais da espécie, estar livre de medo e de estresse. E aí, se a gente vai pensar numa condição experimental de animais inseridos dentro de um protocolo de pesquisa, é importante que o pesquisador responsável e toda a equipe que execute as atividades com esses modelos tenha consciência que é um dever moral e ético de todos nós de reduzir qualquer situação que cause nos modelos experimentais desconforto, angústia ou estresse, né? Então, as 5 liberdades, elas devem estar sempre junto conosco quando a gente trabalha com esses modelos e nessas situações, da mesma forma que os princípios dos 3 R's devem nortear as nossas atitudes perante a decisão de fazer uso de modelos experimentais ou não, tá? Bom, e dentro desse cenário, né, dos biotérios, da gente se deparar com a utilização de modelos animais para finalidades experimentais, o que a gente verifica nos animais, né? Os animais que apresentam pobreza de bem-estar, eles geralmente começam a apresentar comportamentos estereotipados. Então, reforçando a colocação ou as colocações da Vânia, é fundamental que o pesquisador conheça o comportamento da espécie com a qual ele vai trabalhar, né? Então, é importante construir um etograma de comportamento, é importante fazer uma identificação dos seus grupos experimentais, é importante identificar o que a gente espera de comportamento normal, o que a gente espera de expressão normal do seu comportamento em vida livre, respeitando as 5 liberdades, né? Então, ainda a gente se depara dentro da realidade dos biotérios e do emprego de modelos animais em pesquisa, com alguns animais podendo apresentar estereotipias, né? Comportamentos diferentes daqueles comportamentos naturais, como essa figura desse cão com a cabeça contra uma parede, né, com a expressão do cão de baixo, vocalizando. Então, é importante a gente conhecer a espécie e, assim, poder identificar o que a gente esperaria o que a gente não esperaria de comportamento inadequado, né, e quando a gente percebe um comportamento diferente do normal, a gente deve intervir, né, para conferir para o modelo experimental uma condição de bem-estar melhor. Bom, dentro dessa nossa realidade da experimentação animal, né, qual é a realidade, então, que a gente tem na tentativa de melhorar esse cenário? Que cenário? O cenário de animais empregados em
protocolos experimentais aprovados por uma comissão de ética, mas que ainda em algum momento podem apresentar ao longo da sua existência ou da sua vinculação a projetos de pesquisa ou da sua própria manutenção dentro de biotérios, indicadores que nos remetam a concluir que o animal tem carência ou pobreza de bem-estar. Então, o que a gente tem de tentativa para melhorar esse cenário? Uma atuação conjunta das comissões de ética relacionada ao uso de animais, né? Pensar que as CEUAs, elas têm um papel. Hoje na FESB teve uma discussão sobre o controle do uso de animais em pesquisa, e aí se falou um pouco sobre esse papel das CEUAs, não de fiscalização, mas de orientação, de acompanhamento com relação às condições não só de instalação, mas de uso adequado e de bem-estar dos modelos animais empregados dentro dos protocolos de pesquisa. Junto com as CEUAs e a nível nacional, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, né, que vem trabalhando desde a sua criação em 2008, 2009, junto com a Lei Arouca, na criação, né, das diversas legislações e resoluções que hoje orientam a atividade não só das CEUAs, mas dos pesquisadores. E eu diria que dentro do CONSEA, a gente tem hoje uma resolução, que é a RN 30, que é a Diretriz Brasileira para o Cuidado e Utilização de Animais em Atividades de Ensino e de Pesquisa Científica, a DBCA, e que ela claramente pontua as responsabilidades de todas as pessoas envolvidas com relação ao uso de modelos experimentais na pesquisa, e ela cita no item 7.3.4.2 a importância, né, do estabelecimento de programas de enriquecimento ambiental para os modelos animais alocados em projetos de pesquisa. Então, hoje, as comissões de ética, elas têm o dever de toda vez que receberem projetos de pesquisas que fazem uso de modelos animais vivos, vertebrados e vivos, elas devem solicitar aos pesquisadores os programas de enriquecimento ambiental e todos os programas de manejo e cuidados com relação aos modelos experimentais, pensando na condição de bem-estar que é indispensável para os resultados experimentais. Então, quando a gente fala em bem-estar, a gente não consegue não falar de enriquecimento ambiental, né? Então, existem 5 características de enriquecimento, né? Então, eu trouxe aqui uma figura que mostra as diferentes, ou as 5 características, né? As categorias de enriquecimento. O enriquecimento social, que está relacionado à questão da interação dos animais dentro do seu grupo, né? Nos roedores é assim que funciona, e naqueles animais que precisam de um enriquecimento não só entre os seus pares, mas também com o ser humano, como os cães, né? É importante que a gente, quanto responsável, quanto pesquisador, forneça aos modelos esse tipo de enriquecimento. Então, além do enriquecimento social, existe o enriquecimento cognitivo e sensorial, que está associado a estimulações, a enriquecimentos ambientais mesmo do próprio ambiente, né? Existe a questão do habitat físico, né? Então, o enriquecimento físico, a melhoria das condições de instalação, e existe o enriquecimento alimentar, que é utilizado para animais mantidos em cativeiros, mas dentro da realidade de biotérios a gente acaba utilizando ainda muito pouco esse tipo de enriquecimento por causa das variáveis, da possibilidade de interferência que ele pode causar. Ainda dentro dessa linha, é importante a gente pensar o que já melhorou nos biotérios de criação e de experimentação, a partir do momento que as CEUAs vêm trabalhando de forma mais ativa, né, e na CEUA que eu coordeno a gente tem feito um trabalho mais ativo e mais de perto com os pesquisadores, pensando na questão da responsabilidade, da importância do bem-estar para o bem-estar dos animais, né. O que a gente já avançou dentro da nossa realidade nacional dos biotérios que utilizam animais para finalidades experimentais? Então, a gente já avançou na possibilidade, né, da melhoria das condições de instalação ou de alojamento, né? Então, hoje, muitos biotérios no Brasil têm condições de alojamento que dão mais conforto,
tranquilidade, que diminuem as variáveis ambientais que interferem nas condições fisiológicas dos animais, né? A gente já melhorou muito a nível nacional com relação à qualidade dos insumos utilizados na manutenção desses animais, né? A gente vem trabalhando, quanto sociedade que trabalha na experimentação animal, o estabelecimento de programas de enriquecimento ambiental, né? E quando a gente fala no enriquecimento ambiental, é importante a gente pensar que o enriquecedor, ele é um enriquecedor ambiental no momento que ele confere para o modelo animal uma curiosidade e um conforto, uma curiosidade, uma necessidade de ampliar a integração daquele modelo com os seus parceiros de gaiola, um enriquecedor que possibilite o estabelecimento de hierarquias sociais que são importantes para os animais, que organizam os animais do ponto de vista social dentro daquela pequena comunidade que eles acabam habitando. Mas é importante a gente pensar também que o enriquecimento, ele tem que ser sempre algo que traz para o modelo animal uma curiosidade, um prazer, né? Porque sentir prazer para os animais também é importante, é crucial, é fundamental, e a gente não está falando de prazer reprodutivo, a gente está falando de prazer geral, né? Então, o enriquecedor, ele tem que trazer prazer e ele não pode ser considerado como algo que está sempre ali na gaiola e parar de ser algo curioso e passar a ser algo como uma mobília qualquer. E aí o papel de enriquecimento a gente acaba perdendo, né? Então, do ponto de vista dos biotérios a nível nacional, a gente já teve melhorias e vem tendo nas condições de programas de enriquecimento e nas condições ambientais de alojamento, né, de organização dos animais e de melhoria das condições das variáveis ambientais dentro dos biotérios. Dentro dessa linha do que a gente já conseguiu, já avançou, quais seriam hoje os nossos desafios? E eu posso falar dos desafios dos locais onde eu trabalho, né? Eu acho que dentro dessa questão do bem-estar tem uma coisa que é muito importante, que são as pessoas, né? Então, para a gente conferir para o modelo experimental uma boa condição de bem-estar, a gente tem que ter pessoas capacitadas para tanto, né? Então, eu diria hoje que a gente tem dois grandes desafios: capacitar pessoas no entendimento do que é bem-estar, na identificação de animais com pobreza de bem-estar, na necessidade das pessoas conhecerem as espécies animais com as quais elas estão trabalhando, né? No comprometimento delas, no entendimento de que sim, elas são cruciais para os bons resultados experimentais. E além disso, a gente precisa de investimento, né? Então a gente precisa buscar recursos de investimento para investir em formação de pessoas e para investir em melhorias de condições de alojamento para a manutenção dos animais durante todo o seu período experimental ou durante toda a sua vida, né? A literatura deixa muito, muito claro, né, que situações ou moradias monótonas, elas são tão ruins ou tão danosas para os animais quanto outros tipos de intervenções que eles podem sofrer ao longo da sua vida dentro de um biotério. Então, é importante que a gente faça a conexão dos pilares da experimentação animal, né, que é unir os esforços das comissões de ética, que é unir os esforços das pessoas vinculadas, dos pesquisadores, dos alunos, das pessoas envolvidas com os processos de desenvolvimento das pesquisas com a utilização dos modelos animais, né, e para que a gente consiga, a partir dessa conexão, né, animais numa condição de bem-estar que garantam boas respostas experimentais. Eu trouxe essa definição, né, do Baumans, de 2005, que fala que bem-estar animal é um pré-requisito importante para que a gente tenha resultados experimentais confiáveis, né, sendo sempre essencial que a gente busque métodos e procedimentos que confiram bem-estar aos animais, né? Um animal numa condição de bem-estar,
é uma conexão, né, certa e importante de uma boa ciência. Então, isso é quase um mantra, né? A gente precisa ter noção disso, né, para que a gente possa efetivamente trabalhar na melhoria da condição de bem-estar dos animais. E ainda um pouco dentro dessa questão, né, ontem eu estava assistindo umas lives da Charles Rivers, que é um laboratório nos Estados Unidos que produz modelos animais, e eles vêm falando ao longo do tempo sobre fadiga da compaixão, né, ou de como as pessoas se sentem quando fazem eutanásia de modelos animais. Então, esse é um artigo de 2020 que fala sobre a importância do bem-estar dos profissionais que trabalham com modelos animais. E esse bem-estar dos profissionais está tão relacionado ao bem-estar das pessoas na sua vida pessoal, quanto ao bem-estar das pessoas na sua vida de trabalho. E dentro da sua vida de trabalho, a gente tem que entender que pessoas que trabalham com animais estão numa condição de bem-estar quando lidam com os modelos experimentais, quando se deparam com animais bem cuidados, com pouca dor, com bom manejo, com cuidados do ponto de vista de experimentação, com refinamento das técnicas. Então, de novo, a formação de pessoas, o treinamento de pessoas, ele é indispensável para todos, para os modelos animais como seres sencientes e para o corpo técnico, né, para os pesquisadores que trabalham com os modelos experimentais. Então, é uma via de mão dupla, né? A gente precisa ter bem-estar nas duas pontas para que a gente obtenha resultados científicos importantes, né, e super ligados ou relacionados com essa questão do bem-estar. Então, eu diria que é importante a gente planejar, né, ter sempre um planejamento claro do emprego dos modelos experimentais e da utilização de programas de enriquecimento. É importante treinar pessoas para que elas possam ser capazes de identificar comportamentos estereotipados nas diferentes espécies animais, porque os animais são diferentes e se comportam de formas diferentes, né, e a dor expressa por um camundongo é diferente da dor expressa por um rato, que é diferente da dor expressa por um cão. É importante que a gente trabalhe no estabelecimento de programas de enriquecimento ambiental dentro dos biotérios, né? Então, a gente não pode enriquecer uma gaiola somente por enriquecer. É importante tornar aquele enriquecimento ambiental algo curioso, que confira ao modelo prazer. É importante haver um rodízio dos enriquecedores ambientais. E é importante que isso se torne uma cultura, porque ainda existe uma cultura dentro da linha dos pesquisadores de que os enriquecimentos ambientais, eles podem prejudicar as respostas experimentais, né? E a literatura já traz de muito tempo que isso não é mais assim que acontece, que o enriquecimento só melhora as condições experimentais. É preciso sempre trabalhar pensando no refinamento dos procedimentos, sejam todos os procedimentos aplicados com os modelos experimentais, e é indispensável a gente pensar na eutanásia, né? Para tanto quanto possibilidade de refinar os procedimentos, quanto na possibilidade da eutanásia, também a gente olhar para ela com esse olhar da compaixão e do técnico e do pesquisador, que por um motivo ou por outro, ou por término de experimento, ou por situação dolorosa, acaba abreviando a vida de um animal. Então, é importante a gente ter esses 6 pilares e essa conexão que é fundamental para que a gente possa trabalhar com modelos experimentais mais felizes dentro dessa condição da pesquisa experimental. Eu quero de novo agradecer e eu termino a minha apresentação com esse balão, assim, no desejo de que a vida seja cada vez mais leve para todos nós, né? Eu saúdo os médicos veterinários pelo Dia do Médico Veterinário e eu quero terminar dizendo que eu escolhi a minha profissão por amor e o que a gente colhe ao longo da vida, ela é somente consequência de uma escolha amorosa frente à importância dos modelos experimentais ou dos animais em qualquer situação. Muito obrigada. Doutora Fernanda, muito obrigada pela explanação. Nós temos uma série de perguntas para ambas. Eu acho que um pouquinho mais para
nas perguntas. Eu vou começar pela doutora Vânia, que é aquela que está com... Temos 2 minutos, doutora Vânia, vamos ver o que nós conseguimos. Doutora Vânia, em primeiro lugar, aqui no chat, teve alguma dúvida em relação a quem que deve se ocupar do bem-estar dos animais, e houve talvez um entendimento que você tivesse falado que seriam apenas os médicos veterinários. Eu gostaria que a senhora se pronunciasse a respeito. Não, de forma alguma. Todos os profissionais que trabalham na questão, interagem com os animais, eu falei isso várias vezes, eles têm que se preocupar. O que eu disse é que nós, enquanto médicos veterinários, talvez tenhamos uma responsabilidade maior nessa questão, justamente porque, enquanto profissionais, a nossa formação é de sempre pensar na saúde desses animais, de promover cuidados e atenção, então a gente tem um arcabouço de formação bastante importante para isso. Mas isso é claro, a ciência do bem-estar animal, ela é todos aqueles que interagem com os animais. Então, biólogos, engenheiros, pessoas da área médica que eventualmente venham a trabalhar com esses animais, zootecnistas, que são nossos parceiros, né, de formação, inclusive, que fazem trabalhos bastante importantes na área de produção. A gente tem zootecnistas incríveis, a professora Chiara, né, o professor Matheus Paranhos e outros tantos que fazem parte disso, o professor Irã, que teve, inclusive, nessas discussões sobre bem-estar, que é engenheiro, né, então... o bem-estar animal é uma ciência que abraça a todos, né, para que todos possam cada vez mais interagir de forma melhor. Não só é importante, como eu disse, eu acho que talvez a pessoa que fez essa colocação ela não tenha prestado atenção nesse momento, onde eu coloquei que dentro de um ambiente de biotério, e a professora Fernanda fez muito bem uma colocação há pouco, ela falou da importância dos profissionais que trabalham no biotério, todos os funcionários estarem sempre dentro de uma relação positiva, né, naquele trabalho com os animais, entendendo exatamente o que eles fazem, porque os profissionais, sejam quaisquer deles que trabalham com os animais, podem sim padecer, muitas vezes, em determinadas situações, de doenças que podem comprometer não só seu estado físico, mas também seu estado mental, seu estado emocional, né? Então, ela falou da fadiga de compaixão, a gente pode falar da síndrome de Burnout. Então, existe um universo grande de preocupações do ponto de vista da saúde mental que a gente tem que ter, e isso vale para todos os profissionais. A ciência do bem-estar animal ela é ampla e ela precisa cada vez mais estar expandida, né, em todas essas áreas do conhecimento, que não só a medicina veterinária, né, que eu acho, por ser veterinária, que a gente tem uma responsabilidade muito forte em relação a isso. E fique tranquila, professora Vivian, eu já avisei a minha professora que eu preciso ficar alguns instantes aqui ainda, e está tudo certo, ela já me respondeu. Eu aproveitei alguns instantes aqui durante a apresentação tão boa da doutora Fernanda para fazer esse ajuste, fique tranquilo. Deixa eu só fazer mais umas 2 ou 3 perguntinhas, porque eu também não vou te reter muito tempo. Uma segunda pergunta foi se a lei Arouca ela é benéfica aos animais ou é uma lei que ajuda na vivissecção? Então, acho que isso é uma questão que a gente poderia discutir eu com a professora Fernanda, mas eu acho que ela foi, vamos dizer que ela foi um ponto de partida, uma pedra fundamental para a gente organizar a pesquisa, porque ela não existia, a gente não tinha essa organização, né? E o que a gente vê é que ela é um marco super importante, porque ela define uma série de regramentos, de critérios, que, lógico, assim como outras normativas, precisam ser aprimoradas ao longo do tempo, né? E o que a gente percebe é que o pessoal que compõe o Conselho tem, de uma forma um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas eles têm avançado bastante numa série de documentos, manuais, instruções que vêm complementando toda essa questão que a Lei Arouca foi, a gente pode dizer, o ponto basilar da gente mudar a questão da organização e dos critérios da pesquisa científica no Brasil. E ela é nova, com só 12 anos, né, Fernanda? Eu quero só complementar, a gente tinha no Brasil uma lei de vivissecção que era de 79, né, e antes no Brasil a gente não tinha nenhuma legislação que protegesse os animais experimentais. A gente tinha lei de crimes ambientais, mas nenhuma delas, pensando nos modelos, nos roedores, a gente não existia no país. Então é como a Vânia coloca, é um marco inicial. Eu diria que do ponto, a gente pode
olhar, talvez a pergunta tenha um pouco esse olhar. Agora a gente tem uma lei no Brasil que nos permite utilizar animais. Mas eu acho que o olhar não é esse. O olhar, se a gente vai olhar do ponto de vista de restrição, hoje a gente tem uma legislação no Brasil que não permite que escolas de nível médio utilizem animais, né? Então a gente tem uma legislação que restringe, né? Ou seja, só escolas de ensino superior ou escolas técnicas podem fazer uso dos modelos, né, dos animais, na categoria que a legislação abrange, e eu acho que sim, que a gente vem caminhando nitidamente para uma questão do bem-estar dos animais de forma geral para emprego na experimentação, que é isso que o CONSEA e a lei traz, né? Ela é voltada para animais de experimentação, independente de qual modelo. Exatamente. Eu queria só fazer uma colocação bem importante que a professora Fernanda fez na apresentação dela, a professora Vivian, quando ela falou do enriquecimento ambiental. Eu fiquei bem contente que ela também trouxe esse tema, porque em qualquer área onde essa área do conhecimento, né, do enriquecimento ambiental tem sido usada, a gente percebe que existe um equívoco em relação às pessoas acharem, enriquecer o ambiente, eu vou lá, coloco e depois eu vou ficar meses sem mexer naquilo. Enriquecimento ambiental não é isso, né? Eu fiquei bem feliz que ela trouxe essa visão e também a visão de que, não, a gente não pode enriquecer porque isso vai comprometer a pesquisa. Quando, na verdade, hoje a gente sabe que é o contrário, né? Se usar a questão do enriquecimento ambiental é que vai possibilitar com que o seu resultado ele seja o mais adequado possível naquilo que você realmente está procurando. Por quê? Porque você melhora a possibilidade daquele animal interagir de uma forma bem mais tranquila, né? Vamos dizer assim, naquele ambiente. Eu acho que não seria bem a palavra tranquila, mas ele tem a possibilidade de interação, né? Ele não viver numa monotonia que muitas vezes pode comprometer o resultado daquilo que você espera numa pesquisa. A próxima pergunta é qual a consideração a respeito da inseminação artificial, se ela vai contra o bem-estar dos animais? Professora Fernanda, eu vou deixar você responder primeiro. Pois eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente tem técnicas de inseminação artificial, a gente tem momentos e situações técnicas onde a gente faz o emprego da inseminação artificial, e eu posso dizer que dentro dos animais, dentro da inseminação, dentro dos animais de laboratório, inclusive hoje, com a questão da pandemia, é uma das recomendações que a gente faça as criopreservações para não precisar manter colônias de animais, né, produzindo sem a necessidade de uso em virtude do fechamento, da redução, do contingenciamento dos espaços dos biotérios. Então, eu não vejo a inseminação artificial indo contra a questão do bem-estar animal. Claro que é importante a gente respeitar as técnicas apropriadas para execução desses procedimentos. Deixa eu pular umas questões e para umas coisas mais polêmicas. Não, mas deixa eu responder essa primeiro, professora Vivian, gostaria. Eu acho que o que a professora Fernanda trouxe em relação à reprodução é importante se a gente pensar de uma forma geral. Como ela bem disse, não são só os animais de laboratório mais conhecidos hoje em dia, né, que são os roedores e outros pequenos animais. Existe uma quantidade maior de animais. Eu acho que sempre, como eu disse, a gente precisa fazer uma discussão ética, e talvez o que falte muitas vezes é essa discussão. Então, de novo, eu vou falar. As CEUAs são comissões éticas para o uso de animais em atividades de experimentação. Então, acima de tudo, qualquer atividade onde a gente vai interagir com o animal, eu preciso estar não só habilitado, mas capacitado a fazer aquilo. Eu tenho que pensar qual é a finalidade daquilo. E aproveitando o que a professora falou, tem momentos como agora que essa questão de você ter a oportunidade de manter e conservar o sêmen dos animais foi positivo. Em outros momentos não é necessário, então a gente não pode pensar que uma técnica ela tem que ser usada continuamente, assim, de forma contínua. Não, a ciência é feita para isso, para a gente pensar qual é o momento que eu preciso disso ou daquilo. Até porque uma
colocando na minha apresentação, mas a professora trouxe que eu gostaria que vocês também considerassem, é como não existem planos de contingenciamento pensados. Quer dizer, será que todos os locais, né, têm planos de contingenciamento, centros de pesquisa, os biotérios? Não tem. O que a gente viu quando a pandemia chegou é que todo mundo ficou em pânico, né? Não existiam protocolos que deveriam ser usados. Então, eu acho que esse momento, principalmente que nós estamos falando sobre a ciência do bem-estar animal, é pensar que bem-estar animal contempla todas as etapas, inclusive situações como essas, que nós sabemos que podemos enfrentar no futuro. Então, uma das questões importantes, talvez como recomendação desse pequeno grupo aqui de discussão sobre bem-estar em animais de experimentação, seja que a gente crie protocolos, né, que criem planos de contingenciamento para o que nós vamos fazer se nós tivermos que interromper as pesquisas. O que nós vamos fazer com os animais que já nasceram? Porque toda pesquisa, ela tem um começo, meio e um fim. Ela tem um prazo. E aí, como é que vai ficar esse resultado? Então, a gente precisa aproveitar esse momento e buscar alternativas para não sofrermos mais isso. E, como a professora falou, nesse momento, a questão de pensar a reprodução pode ser uma alternativa. Deixa eu aproveitar e fazer duas perguntas, eu vou ler elas para vocês poderem responder juntas as duas perguntas. É o seguinte, em relação aos testes, por que dizem que é ético descartar os animais logo após o teste? E aí uma outra pergunta que foi feita, aliás, são 3 perguntas, né, que fizeram, que eu vou juntar. O Conselho recomenda a não reutilização dos animais. E, por fim, por que os animais não podem ser doados depois dos experimentos? Eu gostaria de fazer elas têm o mesmo tema, né, e eu quis fazer. Eu vou responder umas partes dela e tu responde a outra, tá, Vânia? Tá bem? Ótimo, gostei assim. Então, assim, com relação ao final dos experimentos, por que os animais não podem ser doados? Primeiro, isso não é verdade. Existem vários tipos de experimentos. Como a Vânia bem pontuou agora na resposta dela, quando a gente fala em experimentos, esses experimentos, antes de iniciarem a condução, precisam ser aprovados por um comitê de ética. A gente tem que fazer, quanto pesquisador, o que o comitê aprovou. Se a gente propôs que os animais seriam doados, né, X, Y, Z pessoas, a gente vai conduzir dessa forma. Quando a gente fala em doação, eu sempre acho que é importante contextualizar também para onde vai doar, né? Para uma pessoa idônea, porque não adianta doar o animal, porque dependendo do animal, porque a pessoa não quer fazer eutanásia, vamos pensar num roedor, né? Mas assim, para quem ela vai doar? O animal vai ter uma boa condição de alojamento, ele vai ter uma boa condição de manutenção, ele vai estar dentro das condições que ele precisa, as 5 liberdades vão ser respeitadas, ou a gente simplesmente vai doar para não se responsabilizar por aquela atitude, né, profissional, dura, difícil, mas ética também. Então, é importante a gente ter em mente que sim, que a doação ela é possível, ela é plausível, ela acontece mais em animais de companhia do que nos roedores de laboratório, mas a gente tem que lembrar que a doação ela tem que ser segura. O animal também não pode conferir risco de transmissão de doenças, não pode conferir risco de disseminação, né, sei lá, de substâncias para o meio ambiente, de riscos ambientais futuros, e a gente tem que ter consciência de que a gente tem que selecionar bem a pessoa que vai receber o animal, né, e que a pessoa também vai se responsabilizar pela condição de bem-estar dos animais durante o período que eles viverem, né. Qual era uma outra que não é da reutilização? A reutilização vou deixar para a Vânia. Não era isso, era por que se descarta o animal, né, acho que geralmente os animais de laboratório, eles são eutanasiados porque as coletas de dados são feitas no final do experimento, e muitas coletas são feitas de tecidos que inviabilizam a possibilidade dos animais serem mantidos vivos, e além disso, às vezes volumes sanguíneos expressivos, que também impossibilita a condição do animal ser mantido vivo, e em muitas situações os animais são pequenos e a gente precisa trabalhar com um pool de amostras, então por isso. Mas existem muitas pesquisas onde os animais não são eutanasiados. Vânia, reutilização. Então, na verdade, eu preferia que você tivesse deixado para mim falar sobre as adoções, professora Fernanda. Por quê?
porque a gente usa, nessa condição que você falou, professor, o termo adoção, porque o termo adoção significa uma responsabilidade, como você bem colocou, daquele que vai recepcionar e a sua supervisão, né? Eu acho que isso é super importante e eu gostei bastante da sua colocação. Eu já tive experiência de ter animais que provieram desses locais, fazer vistorias técnicas em locais onde esses programas existiam. Eu acho que o importante, como você bem colocou, você não pode, num projeto de pesquisa ou uma instituição, ela tem que ter um protocolo, porque cada etapa significa uma responsabilidade, um cuidado, né? E as pessoas acham que é tudo assim, vamos indo mais ou menos, que está tudo certo. Lá no final, não. Então, se existe essa possibilidade, o que muitas vezes precisa é se propor essa possibilidade. Por isso que eu disse, discutir com a sociedade a possibilidade de que isso aconteça de forma periódica, né? Uma outra questão que você coloca da reutilização, eu acho que a gente vai para dois lados, né? Um que, na verdade, a gente precisa pensar que muitos animais, especialmente os pequenos animais como os roedores, muitas vezes eles provêm de linhagens que são desenvolvidas especificamente para alguns tipos de pesquisa. Então, se eles são desenvolvidos para aquele tipo... Para mim, eu já faria discussão antes, mas não vou entrar nesse mérito porque não é a pergunta. Do ponto de vista prático, a gente precisa pensar se esse animal poderia ser utilizado para uma outra pesquisa. E depois, e acima de tudo, será que a gente tem direito de fazer isso? Né? Quer dizer, a gente submete o animal a uma pesquisa A, B, C, D, E, a gente já nem perguntou para ele a primeira vez se ele queria fazer parte da pesquisa, né? E aí a gente tem essa responsabilidade ética que a professora Fernanda colocou em todas as etapas, né? Então, eu acho que a professora Fernanda concorda comigo que a demanda hoje da pesquisa científica é reduzir ao máximo e sempre trabalhar com métodos alternativos quando possível. Até porque a pesquisa em animais era uma pesquisa cara, né? Muitas vezes eu fiquei, lendo alguns trabalhos, eu fiquei impressionada com o custo de um animal para uma pesquisa, porque ele foi produzido muitas vezes geneticamente, vocês lembram que eu falei isso na minha apresentação, dentro de uma linhagem específica. Isso é um custo, tem uma responsabilidade, tem que ter um cuidado, né? Então, a gente precisa estar atento, porque nem tudo se resolve em meia dúzia de palavras ou atitudes, né? Isso precisa de pessoas técnicas. Como eu disse, é sempre importante a gente ter alguém neutro que ajude nessa discussão, alguém que acompanhe essa discussão para nos facilitar, porque a nossa profissão como veterinário já nos induz a dilemas éticos. Imagina para quem trabalha com experimentação. É mais difícil ainda, né? E dilemas éticos é assim, eu não tenho a resposta correta, eu tenho a resposta menos ruim. Eu tenho a resposta que nem essa é boa, nem aquela, mas qual é que eu vou escolher? Eu tenho que tomar uma decisão. E na pesquisa isso é mais desafiador, talvez, do que em muitas outras áreas do conhecimento, naquilo que eu entendo de pessoas que fazem um trabalho correto, ainda que precisam do uso de animais. Só para complementar, Vânia, eu também concordo contigo e acho que a questão do não reuso dos animais que a lei coloca, né, ela está muito direcionada ao uso dos modelos experimentais dos roedores, né? Pensando exatamente nessa tua colocação, que a gente não perguntou para ele nem a primeira vez como é que a gente vai submeter o mesmo modelo a uma situação de desconforto, porque a gente produz nos modelos um certo desconforto, né? Dentro da utilização de modelos para ensino, os bovinos e as outras espécies, aí hoje já existem outras discussões, né? Tem algumas silas no Brasil que têm um olhar diferente para isso, aumentando a ampliação do tempo de descanso do modelo, do animal, enfim. Então, eu acho que é muito para os animais experimentais mesmo, para os pequenos roedores de laboratório. Eu concordo, Fernando. Eu acho que a gente precisa separar, existem grupos distintos, né? E como você bem colocou, qual é o que você vai fazer? Qual que é? Tranquilo, pode ser. Como eu disse, isso é uma discussão prévia que precisa acompanhar todo o processo. Isso aí, eu concordo. Eu tenho pelo menos mais 2 perguntas para vocês. Posso fazer? Pode fazer. Assim, se vocês poderiam falar sobre os métodos reconhecidos pela Anvisa que não utilizam animais.
Quer falar, Fernanda? Posso mais... falar. Existem, se não me engano, são 17 métodos alternativos que o Conceia reconheceu. Desses, eu acho que tem 4 ou 5 que fazem uso de modelos animais, são os de toxicidades agudas, um que substitui sensibilização cutânea, e existem vários alternativos que são principalmente para aqueles ensaios OSDs antigos, OSD 404 e 405, que era irritação, corrosão ocular e irritação, corrosão cutânea em coelhos. Então, hoje existem métodos alternativos, utilizando alguns deles, córnea bovina, ovos embrionados, peles artificiais, né? Então, existem vários. Os laboratórios que trabalham, né, com testes toxicológicos, eles estão se qualificando. Tem existido no Brasil um movimento de qualificação desses laboratórios, aquelas proficiências, né? E a minha leitura dessa situação, desse momento, desses métodos alternativos, eu acho que isso é um avanço a nível nacional, né? Acho que é um avanço a gente já conseguir ter métodos reconhecidos, porque essa sempre foi uma questão das pessoas que defendem o uso de animais para qualquer fim, que a legislação traz os métodos alternativos, mas sempre diz que a gente não tem métodos reconhecidos. Então, hoje no Brasil, a gente sim tem métodos reconhecidos, e que se eles não substituem 100% os modelos animais, eles são a triagem para uma série de substâncias. E aí vai diminuir o número de substâncias que vão, em algum momento, precisar serem testadas em modelos animais vivos. Então, eu não lembro de cabeça todos os métodos, os que eu lembrei rapidamente são esses, né? Eu acho que é um avanço e acho que a Anvisa e o Conceia vão seguir trabalhando nessa linha. A gente terminou 5 anos, eu acho que esse ano já não pode, ou desde o ano passado já não pode mais testar em animais alguns dos métodos que foram substituídos, e eu acho que esse é o caminho natural da ciência. Para aquilo que for necessário, vai se usar os animais, mas a gente só vai dizer que é necessário depois que passou por métodos alternativos. E se não for necessário, a gente não vai usar os animais. Doutora Vânia, alguma consideração? Não, acho que as colocações da Fernanda foram perfeitas, e como a gente tem representantes do Fórum Nacional dentro do Conceia, né, nas discussões, a gente sabe que isso é um dos temas importantes, né? Existem câmaras técnicas de discussão sobre esse assunto, que continuam avançando, apesar da pressão que existe para, como você bem colocou, Fernanda, que muitas práticas continuem. Entanto, o país ele sofre uma grande pressão, principalmente quando a gente pensa que a gente visa não só a produção para consumo no mercado interno, mas a exportação, né, de uma série de produtos que são manufaturados aqui no Brasil. Existem muitos mercados hoje já no mundo, não só na Europa, mas principalmente na Europa, que já vê a entrada de produtos que, na verdade, são testados em animais. Então, o que, na verdade, a gente percebe é que se a sociedade local não se mobiliza em internacional, as mudanças não ocorrem, porque esse é o mercado que se visa em qualquer questão, seja na área farmacêutica, na área química, enfim, uma série de mercados onde a experimentação animal sempre foi muito forte, né? Então, nós acabamos sofrendo essas pressões e a mudança. O que a gente saber é que existem leis no Brasil que impedem certas coisas ainda, né? Então, por exemplo, tem protocolos que já são consagrados e aprovados e super testados fora do Brasil, não precisavam ser testados aqui de novo. Mas a legislação brasileira ainda obriga que algumas coisas sejam testadas. Então, uma das grandes discussões que a gente faz, uma das grandes lutas que a gente tem é que realmente a gente mude essa legislação para poder acompanhar toda essa discussão e esses avanços que vêm de outros países, de outros locais, que inclusive vão diminuir os custos do mercado interno, da produção de pesquisa.
Só para complementar, Vânia, ainda dentro um pouco dessa linha, a gente tem a RN 38, né, que não fala de métodos alternativos, mas que fala claramente sobre em quais situações os animais podem ser utilizados hoje no ensino. Então, eu acho que também é um caminho, né, para deixar claro e não deixar mais a cargo das CEUAS avaliar ou não protocolos de aula prática, né. Hoje a legislação ela está lá apresentando em que situações, sim, as aulas podem ser, né? Então, por exemplo, pós-graduação, se o formato tiver ok, mas na graduação essas aulas hoje já são também assim, não estimuladas, né? Então, eu acho que é algo que corrobora também para a gente encaminhar, né, para isso, para o uso mais consciente, para o emprego mais consciente dos animais. Deixa eu fazer uma provocação numa das últimas perguntas. Como mudar a consciência de pesquisadores que utilizam animais há anos e dizem que sempre fizeram dessa forma e que agora, então, se sentem enfrentando obstáculos na realização de suas pesquisas? Tu ou eu? Fernanda, fique à vontade. Pode começar. Eu acho que esse, Vivian, seria bom se tu pudesse participar dessa discussão, né, Vivian, porque tu já viveu isso também. Eu acho que uma das armas que a gente teria são as questões da legislação, as legislações. E eu acho que outra questão clara é uma questão muito importante, que as CEUAS elas têm um papel educativo e que a gente está num outro momento, né? Então, eu acho que a CEUA ela tem o dever de trabalhar como um colegiado, como uma comissão que tem dentro das instituições um papel educativo e não um papel de obstaculizar, né, ou de burocratizar o processo, ou de retardar o processo. Não, o papel é educativo e a gente só educa tendo dados, tendo argumentos, dentro do Brasil, tendo resoluções. Então, eu acho que o caminho é esse, é apresentar as resoluções, é chamar para uma discussão, ok, talvez tenham situações onde esse pesquisador em questão precisa conduzir os seus experimentos, e aí a gente vai dar para ele o caminho da condição da melhor forma possível, a gente quanto CEUA, né? Mas naquelas situações onde isso não é preconizado, onde existe a possibilidade de trabalhar com métodos alternativos, substitutivos ou com outros modelos, eu acho que esse é o papel das comissões de ética, educar as pessoas para contextualizar ela dentro da situação. E tudo muda, né? Tem resolução que entra, resolução que é revogada, é um aprendizado para a CEUA e para os pesquisadores. Então, eu acho que os pesquisadores eles têm que se sentir acolhidos e não acuados, né? Eu acho que tem que haver um diálogo e um caminho educativo nesse processo, que pode ser trabalhoso, mas é a única forma. Perfeito, Bom, doutora. Eu acho que é o seguinte, olha, veja, é até interessante, né, a gente falar que um pesquisador, na verdade, uma pessoa que vive a busca de novos conhecimentos, novas possibilidades, se negue a olhar que a gente tem que avançar, né? Então, é meio que um contrassenso quando as pessoas dizem isso. Então, eu concordo com você que a gente precisa avançar mais na questão da educação e ter a questão da legislação como um amparo, né, que pode ser usado nos momentos oportunos. Entretanto, eu vejo uma dificuldade, né, onde a gente não vê esses espaços muito de discussão para mudança de nada. E por isso, talvez, difícil você mudar, porque além da pessoa ter uma prática que ela mantém e ela não quer mudar, pelos motivos que ela tenha, ela muitas vezes não só é pesquisadora, como ela é um professor, e ela continua repetindo aquela mesma cantinela de coisas que não são mais aplicáveis, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque quando a gente trabalha essas questões, a gente tem uma responsabilidade que vai além de atender as novas demandas. A gente tem que estar atento para o que vem no futuro. Como é que vai ser o mundo, o mercado, onde esses indivíduos que estão ali com você vão ficar? E eu acho que se a gente tentar modelar isso de alguma forma, a gente com certeza consegue mudar e melhorar.
Eu acho que eu mostrei até na minha apresentação algumas alternativas que empresas produtoras de cosméticos de forma mundial, né, empresas aí milionárias, bilionárias, elas estão investindo. Deu uma cortada. Capacitação parou de outros profissionais, né? Então, Parou o domínio e uma instrução. Onde parou? eu trancou. Deu uma trancadinha E agora na última frase. Agora voltou. Então, eu acho que tudo é um caminho, uma construção. As pessoas precisam estar motivadas, né? Ter apoio, como disse você, né? Ter pessoas que tragam o caminho, e eu acho que, como a tendência é de mudança e da gente cada vez otimizar mais o recurso, quando a gente também usa métodos alternativos, a gente pode inicialmente parecer caro, porque você tem que investir na capacitação, mas esses métodos alternativos, e nunca eles são sozinhos, né? Eles são feitos associados uns aos outros. Mas a pesquisa com animais também nunca ela é definitiva, né? Ela precisa ser repetida, refeita. Então, a gente precisa começar a olhar para isso de uma forma, a necessidade de mudança diante do custo, né? E das possibilidades que estão dadas aí. Porque também, se a gente não justifica, por exemplo, modelos matemáticos que foram criados, né, programas incríveis, técnicas, por exemplo, que você pega órgãos ou tecidos de seres humanos para testar coisa para os próprios seres humanos, né? Então, acho que a gente tem que ver que existem alternativas e que, no final, os resultados são mais fidedignos. Eu acho que esse é o ponto que muitas vezes serve também como um fator motivador para essas pessoas mudarem. O Bárbaro, das principais perguntas, eu acho que só faltou uma que perguntava se tem algum estado, ou alguns dos estados aqui no Brasil, que proíbe testes com animais. Se vocês sabem disso. Só para a indústria cosmética, só para a indústria cosmética. Então, para a produção de produtos cosméticos, eu mostrei uma listinha, não vou lembrar todos de cabeça, mas São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, então tem, e mais alguns que eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas tem vários estados que proíbem testes com animais de produtos cosméticos. Então, tudo que faz parte da higiene e do embelezamento, né, das pessoas, em vários estados já é proibido você testar os produtos acabados. E a nossa grande demanda, né, é que muitas vezes esses produtos vêm de outros estados e são consumidos no nosso território. Então, mudar essa realidade é bastante desafiador. Hoje a gente tem uma tendência forte, eu consumo muitos produtos veganos, principalmente para higiene pessoal, e eles são excelentes, de excelente qualidade. A gente tem visto uma redução de custo, porque o custo-benefício ele varia diante do mercado, né? Então, a gente percebe que, principalmente, as pessoas mais jovens, né, com menos de 30 anos, têm tido um olhar bastante importante para isso, então isso tem feito mudar a nossa visão em relação ao consumo e essa necessidade de testar nos animais, porque, afinal, os animais não são coisas, os animais são seres sencientes que precisam ser respeitados, né? Precisam ser tratados e cuidados, e muitas vezes uma coisa bem importante quando a gente trabalha com os animais é se colocar no lugar, né, do outro. Como é que eu estaria naquela situação antes de fazer qualquer coisa que eu quero fazer com aquele animal, né? Então, é uma coisa aparentemente simples e clássica, né, quando a gente discute, mas é importante a gente não esquecer que isso faz parte da discussão da ética, da moralidade, dos princípios que regem muitas vezes aquilo que conduz a nossa vida cotidiana e também a nossa vida profissional. Doutoras, minhas queridas, né, já vou chamar de amigas, porque eu me senti muito próxima de vocês. A Fernanda, né, companheira de muitas reuniões na CEUA, tarde lendo projetos e avaliando, e a gente sabe dos e-mails meio desaforados que a gente recebia no início, por isso que ela estava rindo. Né? Lavora, é muito prazer em conhecê-la, né, em nome da organização, né, do primeiro ciclo de atualização em bem-estar animal, CABEA. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, né, e vou dar por encerrado, né, nós já avançamos bastante na noite, mas de coração eu acho que foi extremamente proveitoso, né, extremamente afetivo e educativa as manifestações de vocês.
Muito obrigada, Vivian, foi um prazer, Vânia, e tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de nos encontrarmos aqui virtualmente e que a gente possa um dia, em breve, quem sabe, se encontrar presencialmente e se abraçar, né? Que vai ser tão bom. É verdade. Vai ser bom, vai ser ótimo. Vai. Espero ter contribuído, professora, e agradeço a oportunidade, através da Nora e da professora Chiara, de estar com vocês aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.